precioso para nós. Então, esses documentos que nós lemos a cada domingo, na verdade, este documento, né, separados em dias, a gente tem feito questão de ler para que nós possamos estar lembrados, né, dessas verdades que são tão valiosas para o nosso coração. Amém? Então, vamos então, irmãos, dar continuidade. Estamos chegando ao final, né, da nossa série sobre o Sermão do Monte. Né? Penso eu que daqui a alguns domingos nós estaremos concluindo essa jornada, né, do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E hoje nós vamos então dar prosseguimento a esta explanação, a esta exposição bíblica. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção àquilo que eu vou dizer agora, que faz parte, né, da introdução da nossa meditação de hoje à noite. Senhor Jesus, dá-me um arrependimento mais profundo, um horror do pecado, um pavor de aproximar-se dele. Ajuda minha castidade a fim de que fuja dele e zelosamente resolva que meu coração será somente teu. Dá-me uma confiança mais profunda para que eu possa me perder para me encontrar em ti. O lugar de meu repouso, a primavera do meu ser. Dê-me um conhecimento mais profundo de ti, mesmo como Salvador, Mestre, Senhor e Rei. Dá-me maior força na oração secreta, mais doçura em tua palavra, um segurar mais firme de tua verdade. Dá-me santidade mais profunda no falar, no pensar, no agir, e não me deixes buscar a virtude moral à parte de ti. Are profundamente em mim, grande Senhor, lavrador celeste, para que meu ser seja um campo arado, com as raízes da graça se espalhando por toda parte, até que somente tu sejas visto em mim. Tua beleza dourada, como safra de verão, tua fecundidade, como a abundância do outono. Eu não tenho nenhum mestre senão a ti somente, nenhuma lei senão a tua vontade, nenhum prazer senão a ti mesmo, nenhuma riqueza senão a que tu me dás, nenhum bem senão a tua bênção, nenhuma paz senão a que o Senhor me concede. Eu não sou nada senão o que tu me fazes ser. Eu não tenho nada senão aquilo que eu recebo de ti. Eu posso não ser nada, mas esta graça me adorna. Esvazia-me profundamente, querido Senhor, e em seguida encha-me a ponto de transbordar como água viva. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu fiz questão de trazer uma oração do século 17, para que nós possamos conhecer um pouco mais acerca do que era praticado pelos puritanos, um movimento de irmãos que oravam nesta condição. Esses homens que de fato buscavam palavras no decorrer do conhecimento de quem era o verdadeiro Deus e da sua condição humana e a graça salvadora providencial do Senhor em suas vidas. De fato, eram homens e mulheres simples, pessoas comuns, mas que diariamente dedicavam-se à oração, esperando em Deus a sua vontade sobre a vontade dessas pessoas. Era de fato, irmãos, uma perspectiva de uma disposição de confiança e esperança completa unicamente no Senhor. Podemos observar que as orações dos puritanos, elas fugiram, desapareceram da nossa realidade atual. Vivemos numa geração de uma pobreza de corações dispostos a orar ao Senhor e buscar de forma muito direta a conexão com o nosso Deus, Criador e Salvador. Podemos ver, irmãos, então, que isto de fato fez com que a igreja do Senhor, na nossa atualidade, ela convergisse então para uma viela de
profundo relativismo em relação a tudo aquilo que o Senhor representa para nós, sendo, portanto, a oração o elemento que atribui-se ou que representa a expressão da nossa fé. Olhando então, irmãos, diante de todo este conhecimento, os interesses da terra, de fato, eles excluem os do céu no coração de muitos. O tempo presente escurece a eternidade, ofusca então, e dando lugar a um ofuscado e ilusório humanismo que destrói a adoração, a veracidade das Escrituras, a centralidade da essência de Deus em nós e ainda a compreensão essencial de quem Deus é. De fato, nós vivemos num tempo muito complexo de um declínio que chama-nos a atenção, e a perspectiva bíblica, ela não muda, ela é a mesma e se coloca para nós como, de fato, um condutor a ser seguido, assim como era nos crentes bíblicos, nos crentes na Reforma Protestante e nos tempos seguintes até a eternidade. Eu queria, diante disso, ainda na conclusão, apontar duas verdades essenciais e uma constatação. A primeira percepção, irmãos, é que John Piper, ele falou aquilo que impede as nossas orações, o que de fato acontece. Então, John Piper considera que os fatores do coração envolvidos então em uma vida de pecado, ou o orgulho em si, a falta de perdão, a discórdia no lar e um espírito mundano que comanda o nosso interior, de fato são apontados por John Piper, o pastor John Piper, que são de fato obstáculos à nossa oração. E ele conclui ainda a sua fala, sua constatação, aliás, a sua perspectiva de que nós precisamos de homens e mulheres que vivam onde todos os empecilhos à oração sejam removidos, para que possamos de fato viver uma vida de oração. Ele ainda diz que pessoas cuja visão espiritual foi inteiramente purificada de névoa, nuvens, escuridão, guerreiros que se estabelecem numa perspectiva espiritual, sim, de fato, estes vivem uma vida diante do Senhor de busca em oração. Vivemos então, irmãos, neste tempo em que há de fato uma necessidade espiritual gritante no coração de muitas pessoas, mas que mesmo diante do conhecimento de quem Deus é, essas pessoas elas não se curvam ao mecanismo atribuído por Deus, esse elemento tão maravilhoso que é a oração. Joe Bick, então, representante do puritanismo, ele fala também de uma outra perspectiva, e ele diz que as marcas da oração verdadeira se apresentam então da seguinte forma: a oração verdadeira faz o céu descer até a alma e faz a alma ser levada até o céu. Joe Bick diz ainda que a oração verdadeira é o principal exercício da fé, ou seja, se nós não oramos é porque de fato a nossa fé está na reserva ou acabou. De fato, Joe Bick conclui dizendo que a oração verdadeira é de fato aquilo que é feito secretamente e principalmente. A oração verdadeira é o ar espiritual para os pulmões espirituais, ou seja, a necessidade, a mesma necessidade que os nossos pulmões têm desse oxigênio, ele atribui metaforicamente que os pulmões espirituais eles precisam da oração para que eles possam sobreviver. E por último, a verdadeira oração tem mais a ver com Deus do que com o orador. E esta perspectiva, irmãos, tem mudado no nosso tempo. As pessoas oram como centro da oração a pessoa. Eu quero, me dê, eu quero, me dê, eu quero, eu preciso, o Senhor sabe, eu quero, eu preciso, eu quero. E a oração tem muito mais a ver com o Deus a quem nós oramos do que simplesmente colocarmos num pedestal onde vivemos uma busca incessante por ter as coisas. E aí, meus irmãos, a grande constatação é que Deus, apesar de tudo isso, está pronto para ouvir corações quebrantados e contritos, conforme Salmo 51, verso 17. Abra sua Bíblia, então, para lermos juntos Mateus capítulo 7, e versos do 7 até o verso 12. Mateus capítulo 7, versos do 7 ao 12.
Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhes dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender a sua palavra. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós te pedimos a tua intervenção, Pai, para que compreendamos a tua palavra. Queremos, ó Deus, ser alimentados por ela, Senhor. Queremos, de fato, nesta noite, sermos, ó Deus, tocados pelo teu Santo Espírito, ó Deus, e que as mentes aqui presentes e corações sejam despertados, ó Deus, à realidade da oração, ao valor, ó Deus, que tem este relacionamento contigo. E que, ó Deus, sejamos, ó Pai, abençoados nesta noite. Assim nós te oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao longo do Sermão da Montanha, Jesus, ele tem ensinado o caráter daqueles que fazem parte do seu reino. Nós já falamos aqui sobre muitos assuntos importantes, sobre tantas coisas maravilhosas, e que tira as nossas dúvidas quanto a, de fato, este perfil de caráter daqueles que servem a Ele, que são dele, que pertencem a Ele. E, diante disso, ele começou falando sobre as bem-aventuranças, nós sabemos disso, bem no comecinho da nossa série, não é, que são 8 características que estão na vida de alguém que realmente nasceu de novo. Então, o novo nascimento é um processo, é um ato que acontece, não na vida de todas as pessoas que frequentam uma igreja. Nem todo mundo que frequenta uma igreja, ela nasceu de novo. Então, nós vamos ver as características das bem-aventuranças na vida daqueles que de fato nasceram de novo. Estes sim serão evidentes. Então, essas pessoas que nasceram de novo, eles são os pobres de espírito, ou seja, eles reconhecem humildemente a sua falência e a necessidade do próprio Deus. Estas pessoas, eles são enlutados quando o mundo se gaba do pecado. Os verdadeiros crentes, eles choram em seus próprios pecados e pelos outros. Eles são os mansos. Estes nascidos de novo, eles têm fome de justiça. Eles são misericordiosos. Eles são, de fato, os puros de coração, os pacificadores diante das contendas. E todas essas características acabam, irmãos, por levá-los a serem perseguidos no mundo. Então, aqueles que são perseguidos são, de fato, aqueles que encontram nele a evidência do novo nascimento, pois as suas vontades, o seu dirigir da vida, a sua condução é pelo Senhor. E de fato isso choca as pessoas, isso choca o mundo, e por isso nós somos perseguidos. Mas o Senhor diz: bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos por causa do meu nome. Então o Senhor Jesus, ele apresenta de fato no seu sermão, e ele constata a falsa justiça dos fariseus em detrimento da justiça de Deus, que está sobre aqueles que fazem parte do seu reino. Dentro de Mateus capítulo 7, os versos do 7 ao 12 que nós lemos, nós podemos encontrar, irmãos, como crescer no caráter deste reino. De fato, como crescermos na nossa caminhada. E não precisamos fazer muitos malabarismos hermenêuticos aqui para compreender, pois o texto é muito claro. O texto traz uma clareza muito importante. E isso, de fato, é o que nós vamos precisar para compreender o que é, de fato, crescer no reino de Deus. E, meus irmãos, para crescer neste reino, o elemento oração precisa ser algo central. A oração é um elemento central para o nosso crescimento no caráter no reino. E olhando então para os versos 7 e 8, é um texto muito claro, traz muito conforto e esperança para os nossos corações. Pois o próprio Jesus, ele promete coisas importantes aqui. Ele fala de 3 palavras incríveis, e nós vamos encontrar então estas palavras quando ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que bate recebe,
Aliás, o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Observe que o Senhor Jesus, ele traz algo extremamente importante e até atraente, porque as nossas mentes, se bem soubessem, se os nossos corações, se bem soubessem, estavam muito mais preocupados em bater na porta certa, pedir a quem de direito e buscar de fato respostas em quem de direito. Se as nossas vidas são guiadas pelo Senhor, pelo nosso Deus, o nosso Pai, é a Ele a quem nós devemos nos curvar, pedir, crendo que Ele é quem vai responder e vai abrir a porta no tempo dEle. Mas isso, irmãos, Jesus trazendo de volta o entendimento para aquelas pessoas, e Ele fala em 3 verbos, 3 palavras que são importantes: pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater está colocada nestes versos aqui, e nós podemos, irmãos, ver uma intensidade progressiva, intencional, indo do pedir, passando pelo buscar e chegando ao bater. Jesus, ele nos disse, irmãos, que nós aqui precisamos ser oradores, ou orar ao Senhor de forma intensa, de forma apaixonada e de forma persistente na oração. O nosso grande problema é que nós não temos isso aqui. A gente quer resolver as nossas coisas e nós não oramos a Deus, nós não esperamos e não somos persistentes. Simplesmente nós fazemos nosso papel. Eu faço uma oração e já vou imediatamente agir da minha forma. E Deus que resolva o resto. E não é assim que funciona. O nosso Deus é um Deus zeloso. A sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Há tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. E eu preciso aguardar com paciência que o Senhor, no momento certo, não está alheio à nossa realidade. Ele chegará para dar as respostas e abrir as portas que deverão abrir. Mas para isso eu preciso orar, e orar é me debruçar diante deste Deus. Orar é eu reconhecer a minha impotência, conforme a leitura da oração dos puritanos, e dizer: Senhor, eu não tenho nada em mim, e eu dependo completamente do Senhor. Eu dependo do Senhor. O que é que eu tenho? Eu não tenho nada senão o Senhor. A única riqueza que eu tenho é a Ti. E esta é a condição, irmãos, que nós precisamos estar envolvidos. Precisamos entender, queridos, que a oração, embora esteja na falência, a oração no meio dos cristãos está na UTI, suspirando os últimos suspiros. E é Deus que não deixa ela morrer. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Precisamos ser uma igreja que ora. Precisamos ser uma igreja intencional na oração, na nossa casa, na nossa vivência, nos nossos dilemas, nos problemas que são mais complexos da nossa vida. É Deus quem tem as respostas certas, e mais ninguém. Mas eu que vivo as bem-aventuranças, nós que somos salvos em Cristo Jesus, que fazemos parte deste reino, eu preciso crescer na maturidade deste fator. Eu preciso resolver as coisas, irmãos, com oração. Nós precisamos resolver as nossas coisas com oração. E o Senhor não demora em responder, apenas Ele responde na hora que deve ser respondido. E nós precisamos descansar nos braços do Senhor. Diante deste fator, queridos, Jesus então traz de volta o assunto, pois nós estamos lembrados, no capítulo 6 ele fala sobre a oração, o modelo. Ele já falou lá atrás sobre o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele já falou sobre aquilo. Mas no capítulo 7 ele volta novamente o assunto, ele resgata aquilo que ele falou lá atrás, ele traz novamente para agora falar um pouco mais sobre isso. E mostra a importância da oração. E não está aqui repetindo por acaso, irmãos, de forma alguma. É como se Jesus agora estivesse detalhando aspectos muito mais íntimos da oração, que lá no Pai Nosso está muito abrangente. Aqui ele está detalhando um pouco mais. Ele está trazendo um elemento esperançoso, para que, se você quer alguma coisa, então você tem que pedir. Você tem que ser apaixonado, intencional, e aguardar, e bater na porta certa, para que a porta se abra, para que respostas aconteçam. E, meus irmãos, diante disso, como parte das nossas orações, nesta descrição tríplice da oração, pedir, buscar e bater, nós vemos diferentes aspectos na oração e diferentes recompensas também. Observe, queridos, que a oração, ela é exatamente pedir num ato de simplesmente fazer os nossos pedidos conhecidos ao Senhor. Assim como a sua palavra,
ela atribui-nos e traz de forma muito clara em Filipenses 4:6, quando o apóstolo Paulo diz: não estejam inquietos por coisa alguma, em outras versões, ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Mas a gente acha que Deus é o nosso empregado, que a gente está aqui e Ele está olhando, sabe de tudo e vai prover tudo, e a gente não faz nada e ponto final. E não é assim que funciona. O mecanismo aqui não é esse. Eu não sou o centro. O homem não é o centro de nada. O que eu preciso é obedecer a Deus em oração e em súplica. E aquilo que eu preciso, que eu necessito, eu tenho que fazer conhecido a Ele. É por meio da oração que muitas coisas acontecem na nossa vida, irmãos. Respostas vêm pela oração. A palavra de Deus diz: vocês oram e não recebem porque oram mal, porque não oram como convém. Mas a gente só ora quando a gente está doente. A gente só ora, não é, quando a gente está desempregado. A gente só ora, não é, quando as coisas estão difíceis, quando a oportunidade que a gente queria tanto, a gente vê passar diante dos nossos olhos e a gente não consegue chegar lá. Geralmente, nós somos impulsionados a orar por conta das circunstâncias. E a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Orem o tempo todo. Não esqueçamos, irmãos, que nós temos 3 inimigos contra nós. 3 inimigos. Pecado, a nossa inclinação carnal, o mundo e o diabo. E esses 3 não dão folga. Eu preciso estar em vigilante oração manhã, tarde e noite, constantemente, porque o mundo quer me tragar, que jaz no maligno. A inclinação da minha carne é o tempo todo declinando, querendo me puxar para baixo, querendo me oferecer as coisas para que eu possa negar a minha fé a Cristo. E o tempo todo, irmãos, o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, esperando uma brechinha para ele nos tragar. Então, se eu não precisar de nada na minha vida, nenhuma necessidade, está tudo suprido, eu ainda preciso ter uma vida de oração constante, para que o meu pé não vacile, para que a minha caminhada ela seja exitosa, seja crescente, para que eu seja abençoado, para que eu tenha de fato a minha fé irrigada, fortalecida, firmada nos caminhos do Senhor. Preciso disso, irmãos. Nós temos motivos de sobra para viver orando, de sobra, para estar orando constantemente. Quem é pai e mãe aqui, ainda mais, porque nós temos filhos sob nossa responsabilidade, como foi dito ontem aqui na palestra. E qual é o tipo de pai que eu tenho sido dentro da minha casa? Qual é o tipo de mãe que você, mãe, tem sido dentro de casa? É oração constante. É orando a Deus: Senhor, conduza a vida do filho, livra de todas as influências que não te pertencem, ajuda o nosso filho, abençoa, Pai, abre portas. Quem tem que orar pelo seu filho é você. Quem tem que orar por você é você mesmo. Quem tem que orar para que as coisas sejam de acordo com a vontade do Senhor é você mesmo, sou eu, somos nós que temos que fazer isso. E meus irmãos, orar, queridos, é também buscar em Deus, o único que é o socorro bem presente na hora da tribulação. Orar é de fato buscar também aquele que é o único juiz perfeito, que a sua justiça não falha, a sua justiça ela é perfeita, e apesar de qualquer tipo de circunstância, Ele está lá. Ele é perfeito no agir, Ele é perfeito em julgar as causas, Ele é perfeito em nos sustentar. A sua palavra, a sua vontade, ela jamais destruirá os seus filhos, muito pelo contrário, Ele nos conduzirá pela sua luz. E assim, irmãos, quem busca, encontra. Buscar, então, é chegar ao encontro do Senhor e pedir a Ele com convicção, com fé no coração, crendo que o que eu estou pedindo está embasado nas Escrituras e não é pedido de louco, mas é um pedido legítimo, que se o que o Senhor quiser, Ele nos dê. Mas orar, irmãos, é por último bater na porta. Orar também é esse bater naquela porta que está fechada, até que Deus responda, mesmo que seja uma resposta em silêncio. Porque muitos pedem coisas extraordinárias e vultuosas, e Deus simplesmente dá o silêncio como resposta.
já é uma resposta. O que eu tenho que pedir, irmãos, é que o Senhor nos conduza, que a sua vontade seja feita na nossa vida, como nós oramos lá na oração de Mateus capítulo 6. O que eu preciso fazer, irmãos, é não viver ansioso pelas riquezas daqui em detrimento das riquezas do alto. Senhor, se o Senhor quiser me dar, amém. Mas se o Senhor não quiser, eu sei que é para o meu bem. Porque a palavra de Deus diz assim: eu é quem sei o bem que eu quero para vocês, o que tenho para vocês. Então, se tem um Deus soberano que tem o melhor para mim, quem sou eu para agora querer mudar esses planos ou ficar insatisfeitos com aquilo que Deus tem nos proporcionado? Mas é de fato, irmãos, bater, é de fato ir em busca. E nós temos um exemplo, irmãos, que o próprio Jesus ele ensinou em Lucas capítulo 18. Quando de fato, eu queria ler com os irmãos aqui, bem rapidinho. Lucas no capítulo 18. Os versículos do primeiro verso, do capítulo 18 até o verso 8. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Preste atenção nesse primeiro verso. Orar e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me importunando, eu vou julgar a causa dela, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite? Embora pareça demorado em atendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé nesta terra? Observe, irmãos, que nós somos impelidos pelo próprio Jesus, dizendo: vocês têm que ser como aquela viúva, que pedia, que batia na porta do juiz: julgue minha causa, persistente, não é orar uma vez e deixar para lá. Até que o juiz disse: eu vou julgar a causa dessa mulher. Observe, querido, se o juiz iníquo agiu daquela forma, quanto mais o nosso Deus, que quer o nosso bem, que tem o tempo certo para nos abençoar. Embora as coisas estejam muito difíceis e complexas, Deus não está alheio à nossa realidade, irmãos, nunca esteve. Ele está do controle absoluto de todas as coisas. No Salmo 116, no verso 1 diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. O Senhor é um Deus que ouve a oração de crente, irmãos. Amém? Ele ouve a oração dos seus filhos, conforme nós vimos aqui. Mas Isaías 55, verso 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar, buscai. Eu preciso bater. Invocai-o enquanto está perto. Em todos os momentos, irmãos, em várias partes da Bíblia, a indicação é que nós possamos ser persistentes em buscar ao Senhor, a levar para Ele as nossas petições, a fazer com que Ele saiba e que nós sejamos persistentes nisso. Observe, irmãos, que estes versos eles são declarações convictas da ação de Deus pela oração. E isso nos encoraja e muito em saber que mais acerca de Deus, que estabeleceu a oração como meio de dependência nele. Ou seja, Deus estabeleceu a oração como meio de dependência nele. Nós queremos ser dependentes de Deus, então vamos começar a orar com mais intensidade, para que de fato essas orações sejam conhecidas do Senhor. E em eu viver neste padrão que o Senhor Jesus estabelece,
É o mesmo que eu dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Eu preciso do Senhor. Me ajude, Senhor. Eu estou envolvido em muitas coisas que são desafiadoras para mim. Eu preciso da Tua ajuda. Ora ao Senhor. Busca Ele. Senhor, eu tenho decisões importantes na minha vida para tomar. E eu estou com medo. Eu não sei se eu devo decidir por A, por B, por C. Me oriente, Senhor. Eu viver nesta dependência, irmãos. Nós sairemos do ponto A para o ponto B. Na nossa maturidade, no entendimento acerca de quem Deus é e na dependência dEle. E ser piedoso, irmãos, é isso. Ser piedoso é não somente ler a Escritura, mas é ler a Escritura, entender e orar ao Senhor, fazendo deste ato uma dependência total e completa da nossa vida para com Deus. Olhando assim, irmãos, crescer no caráter de Cristo. Para que isso aconteça, eu preciso orar persistentemente. Isso significa que Cristo não está apenas nos ordenando a orar pelo caráter do reino, sem nenhuma perspectiva em vista, não, mas que esta perspectiva ela seja de fato exercitada, ela seja vivida, seja evidenciada. Uma certa vez o apóstolo Pedro estava preso, estava encarcerado, e humanamente era impossível dele ser liberto. Impossível. Ele ia morrer no dia seguinte. Mas a palavra de Deus diz, em Atos dos Apóstolos, que naquela noite de madrugada a igreja estava unida, orando por Pedro, orando por algo impossível de acontecer. Haviam 16 soldados naquela prisão e ele acorrentado pelos pés e pelas mãos, preso por dentro de 2 portões para chegar na rua. E a palavra de Deus diz que a igreja, quando orava, a igreja estava agora aos pés do Senhor, pedindo uma intervenção do Senhor, e o Senhor responde. Pois naquela mesma noite, os soldados estavam dormindo, uma grande luz apareceu naquela cela. Quando ele menos espera, as algemas se abriram e caíram pelo chão e ele estava solto. E aquele ser que chegava perto dele, o anjo do Senhor disse: calça a sandália e pega a capa e me segue. E ele achava que era um sonho. E nenhum soldado viu. E os portões se abriram automaticamente. E agora Pedro estava livre daquela prisão. Estava na rua e ninguém viu. Porque Deus, irmãos, é um Deus que faz coisas impossíveis acontecer. Mas que para isso acontecesse, a igreja precisava estar ali reunida orando. Ou seja, uma narrativa em que ensina a igreja a orar e a depender do Senhor nas suas dificuldades, nas suas lutas. E nós precisamos, irmãos, vivenciar isso na prática. É pura demagogia conhecer teologia e as Escrituras e não cultivar uma vida de oração. É demagogia. É brincar com uma realidade da piedade. É querer desconectar aquilo que Deus conectou. E para isso, irmãos, por exemplo, uma coisa é orar ocasionalmente, né? Tem reunião de oração lá na igreja. Quando tiver as coisas meio difíceis, eu chego por lá para a gente orar, né? Quando de fato as coisas estiverem assim meio difíceis, eu chego por lá, né? Fazer o meu propósito, como muitos dizem, né? Uma outra perspectiva, irmãos, é orar de forma intencional e constante. É orar constantemente para que o evangelho invada corações endurecidos e corações de pedra. Eu preciso orar sobre isso constantemente. É orar intencionalmente para que linguagens obscenas elas fujam do nosso vocabulário. E as pessoas percebam isso. É orar, irmãos, para que o Senhor nos livre cada dia mais da cobiça do nosso coração, que é um pivô de muitas coisas erradas em que nós nos envolvemos, acabamos de nos envolver. Cobiçar é algo triste, terrível. É melhor dizer assim: Senhor, eu reconheço que eu tenho fragilidade nessa área, me ajude. E orar diariamente por isso, constantemente por isso.
Isto, irmãos, é orar com fervor. Orar com fervor não é orar gritando, rodando, com cadeira na cabeça, fazendo coisas, comportamentos estranhos. Orar com fervor, irmãos, é orar na dependência do Senhor. É orar dizendo assim: Senhor, me ajude, que eu não consigo sozinho. Senhor, tenha piedade de mim, Senhor. Senhor, faça-me encontrar, Deus, a tua misericórdia na minha trajetória. Senhor, eu tenho falhado nessa área, nessa. Eu quero que o Senhor me ajude. Me dê forças para que eu me liberte disso. Orar com fervor, irmãos, é orar com o coração transbordante e quebrantado, de uma consciência de que Deus é tudo em nossas vidas e só Ele é quem tem as respostas para os nossos dilemas. Orar, irmãos, é algo que precisaria ser levado muito mais a sério do que simplesmente algo falacioso. Precisa estar, irmãos, no nosso cardápio do dia a dia. Oração tem que estar conosco na mesa, no café, no almoço, no jantar. Oração precisa estar no nosso travesseiro quando a gente vai deitar. Oração precisa estar no nosso chinelo quando a gente acorda de manhã e pisa no chão. Oração precisa estar nas nossas redes sociais, com todo cuidado e vigilância. O que é que eu estou fazendo nas minhas redes sociais? Oração precisa estar, irmãos, no cardápio de um casamento. Oração precisa estar no tratar com os filhos. Oração precisa estar, irmãos, quando nós chegamos aqui. Ou melhor, quando nós estamos nos preparando para vir para cá. Oração precisa estar nos momentos mais decisivos da vida. No momento das escolhas, a oração tem que estar presente. A oração tem que estar presente, irmãos, na hora que nós vamos resolver coisas que são difíceis. E a palavra de Deus diz: quem quiser sabedoria, peça. E como é que a gente pede? A gente pede orando. A gente pede na dependência ao Senhor. Senhor, me ajude. E assim, queridos, se nós de fato desejamos, irmãos, crescer no caráter do reino de Cristo, estejamos então convictos que a fé, ela é aumentada à medida que nós vivemos uma vida de oração. É o primeiro passo. Não precisa saber ler, não precisa ser eloquente, não precisa ser conhecedor profundamente de teologia. A oração é um elemento de relacionamento com Deus. E o missionário lá de Pilar do interior, nosso querido Antônio Brito, é um homem que é um exemplo para nós no fator de oração. É um homem com mais de 70 anos de idade, agricultor, que mora lá no sítio de Chão de Areia, na cidade de Pilar. E pega a sua bicicletinha, trabalha de manhã na roça e à tarde ele sai para evangelizar e visitar pessoas. E na casa dele, aquele homem incrédulo em outrora, que se converteu ao Senhor e abraçou a oração como um elemento evidente na vida dele, de forma muito mais intencional. É uma pessoa que dedica boa parte da sua madrugada em oração, da forma dele. Não é letrado, não consegue ler nada, mas tem um coração conectado em comunhão com Deus. E Deus tem levado ele para lugares incríveis que talvez nenhum de nós conseguiríamos chegar. Deus leva ele para dentro dos presídios da região e entra a hora que ele quiser. Eu já testemunhei isso lá no projeto missionário em Mulungu, em janeiro desse ano. Ele entra no presídio a hora que ele quiser. Entra nos hospitais para orar pelo povo doente a hora que ele quiser. Ele conseguiu isso. As autoridades referendaram isso para ele. Ele é um que chega lá, quando tinha o fórum lá em Pilar, entrava lá para falar com o juiz sem pedir licença mais para ninguém. Porque o juiz disse: toda vez que esse homem chega aqui para orar, pode dizer a ele que não tem nada, pode entrar direto no meu gabinete, sem marcar audiência. É o irmão Antônio Brito. Oração, irmãos, independe de qualquer condição. Oração é este elemento que precisa fazer parte do nosso respirar. Oração, irmãos, de fato é também este elemento que faz com que aumente à medida que nós vivenciamos a palavra que nos orienta a orar.
E quando eu oro, eu dependo dele. E quando eu oro, eu agora aceito aquilo que o Senhor Jesus está colocando para mim como Salvador de minha vida. A fé também, irmãos, em último lugar, ela é medida do nosso crescimento como igreja do Senhor. Precisamos, irmãos, ter esta marca em nós. Nós, como igreja de Cristo, precisamos ter a marca da oração. Precisamos nos unir neste propósito. E é algo que não paga. Pode ser qualquer hora. Precisamos estar juntos. E hoje eu vou colocar no grupo do WhatsApp da igreja uma tabelazinha. Assim que eu chegar em casa hoje eu vou colocar com motivos de oração específicos para cada dia da semana. Então, se faltava uma orientação, no grupo do WhatsApp vai ficar lá. Marque lá como mensagem preferida, vai ficar sempre na primeira. De domingo a domingo, tem motivos de oração que englobam nossa vida inteira. E nós poderíamos nos juntar nisso. E nós vamos ver o que Deus vai fazer por meio das nossas orações. Observe, queridos, que os versos do 9 até o verso 11, o Senhor Jesus agora, ele adentra agora em um aspecto agora relacional da oração. Verso 9, então, até o 11 diz assim: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisa boa aos que lhe pedirem. E aqui, queridos, Jesus, ele não apenas diz que receberemos, encontraremos, a porta será aberta. Não apenas isso. Ele vai mais longe, ele traz agora a ilustração terrena pela qual nós podemos entender mais plenamente aquilo que ele está querendo dizer. E ele utiliza a figura do peixe, da pedra, a figura do pão, da pedra, do peixe, da cobra. E que, ora, se vocês que são maus, vocês que são limitados, pecadores, vocês sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o nosso Deus, em relação a vocês que são filhos, peçam. É que peçam, busquem, batam na porta, voltem-se ao Senhor. Quando de fato, irmãos, os corações estão inclinados verdadeiramente às condições mencionadas nos versos anteriores, quando de fato os nossos corações estão convictos de que eu preciso, de fato, pedir, buscar, bater, depender somente e unicamente do nosso Deus, nós vamos, irmãos, observar que a nossa confiança no Deus vivo e verdadeiro, essa confiança ela vai aumentar ainda mais. Ela vai nos trazer ainda mais esperança ao coração, porque nós vamos orar e o Senhor vai responder. E a resposta vinda do Senhor é a melhor resposta. Não é resposta de político, não é resposta de organização, não é resposta da pessoa influente, não. É a resposta que vem da boca do Senhor. Deus atenderá. E no nível humano, irmãos, falho limitado. Olha as comparações. Se você quer pai e mãe, se seu filho pede um pão, é claro que nós não vamos dar uma pedra. Como uma pedra? Se nosso filho pede um peixe para comer, ele traz exemplos aqui da época, coisas que o povo comia e conhecia. Aí nós vamos dar uma cobra? É lógico que não. O pai terreno, irmãos, ele nunca enganaria o seu filho, nem nunca lhes daria algo que ele trouxesse dor, sofrimento e peso desprovido de propósito. Nunca e jamais. Toda a dor, sofrimento que os nossos filhos e nós, quando éramos filhos, viveram, certamente foi porque fomos traquinos, porque fizemos coisas erradas e precisávamos de correção para que nós aprendêssemos. Mas jamais apanhar injustamente, do nada, levar uma surra. Não. Tem que ter propósito. Se pais humanos, irmãos, recompensam bem os pedidos dos filhos, muito mais o nosso Deus que está no céu dará coisas boas. Torna-se até, irmãos, blasfemo
negar a resposta de Deus ao coração de um filho que o procura. De outra forma, sugerimos que Deus seria ainda pior do que os homens? Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, dizer que Deus, na sua perfeição, no seu amor, inclinou seu filho a vir aqui à cruz, morrer pelos nossos pecados, só nisso aí já estava pago, já estava resolvido, porque eu estava condenado ao inferno. Mas o Senhor, Ele resgatou a minha vida do poder do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Isso aí já era o suficiente para eu já visualizar a bondade deste Deus tão maravilhoso para com a minha vida. Amém, irmãos? E a sua também. Assim, queridos, o nosso Pai, Ele é de fato um Pai perfeito. Ele é perfeitamente generoso. E não duvide disso. O nosso Deus, Ele é generoso ao extremo. Pois a própria palavra dele diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, eu peço um microfone e o Senhor diz, não, eu vou lhe dar mais do que um microfone. E você vai precisar disso, disso e disso, eu já vou lhe dar isso aqui, eu vou lhe proporcionar isso aqui. Às vezes a gente ora pedindo só um pouquinho, Ele enche o nosso celeiro. Às vezes eu quero somente uma coisinha pouquinha. Não, vou lhe dar mais. Deus é este ser generoso, bondoso, amoroso, provedor, justo e sábio de toda a sabedoria existente. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai. Por fim, queridos, no verso 12, o Senhor faz um corte no seu raciocínio daquilo que Ele vem dizendo e atribui agora um elemento importante e norteador no aspecto da oração. O verso 12 então diz: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a você, façam também vocês a eles, pois esta é a lei e os profetas. Aqui a gente para um pouco e diz: o que é que tem a ver? Bater, aliás, o que é que tem a ver? Pedir, buscar, bater. E agora, o que eu quero que os outros façam a mim, façam eu também a eles, porque isto é a lei e os profetas. Parece que o Senhor vinha no raciocínio, dá um corte no seu entendimento e coloca um elemento novo. E este elemento novo, irmãos, nos direciona para um patamar muito mais elevado de compreensão acerca da nossa oração. Tudo tem a ver com a nossa oração, pois a palavra de Deus nos leva à compreensão de que Jesus fecha essa perícope, ou seja, esse blocozinho de versos aqui, lembrando que os seus ouvintes devem compreender a essência relacional entre irmãos e o Pai. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa-nos as nossas falhas, assim como eu tenho perdoado aquele que me ofendeu. Ou seja, para que a oração ela seja ouvida, irmãos, não pode haver pendência. Existe um fator relacional. Eu preciso amar o irmão para que de fato o meu amor seja verdadeiro para com Deus. Não existe esse papo, dizendo, fulano lá e eu aqui, mas eu com Deus está tudo certo. Não está. Se engana quem pensa assim. Aqui é uma coisa entrançada. O Senhor Jesus, Ele traz neste argumento no seu sermão, e chega então a esta declaração talvez a mais famosa entre muitas partes da Escritura. Um corte neste raciocínio de oração. Jesus então traz à tona esta referência como regra de ouro, como muitos comentaristas falam sobre isso. E há uma frase inglesa que traduz muito bem isso: faça aos outros o que gostasse de fazer a você. Ou seja, eu preciso então, irmãos, vivenciar este aspecto para que a minha oração seja ouvida. Era o que o Senhor Jesus queria dizer. É fácil então para os leitores modernos esquecerem o quanto os ensinamentos de Jesus mudaram o mundo e como, de fato, algumas de suas ideias se tornaram arraigadas na cultura ocidental.
Muito bem. Esta declaração, irmãos, ela é vagante, semelhante às observações feitas por outros líderes espirituais na história. Muito bem. Eles querem desassociar, mas vêm com uma perspectiva drasticamente diferente. O Senhor Jesus, ele não negocia esses princípios, pois ele estabeleceu. E dizer eu amo meu irmão, eu amo a Deus e eu odeio meu irmão, eu sou mentiroso. E aqui há um parâmetro de conexão do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o nosso irmão. Isso aqui é muito sério. Muitos oram e não são atendidas as suas orações. Por quê? Porque é naquela mesma envergadura, é o mesmo contexto, é a mesma perspectiva. Se você for ofertar ao Senhor e lembrar que há uma pendência, deixa lá. Volta, resolve a parada para poder vir, para que Deus receba. Diferente disso, não vai funcionar. É o que a palavra de Deus nos ensina. Olhando então, irmãos, para isso, eu queria dizer que o fato de Jesus ter ensinado esta regra áurea, ele endossa esse princípio como a vontade de Deus para nós. E a gente pode ser levado ao Salmo 133, que diz assim: ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Olha só. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Aí, para fechar o salmo, só são 3 versos. Ali, ou seja, ali, no ambiente em que os irmãos vivem unidos, ali, na expressão de um amor verdadeiro entre irmãos, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Deus não opera em desunião, irmãos. Deus não opera quando não existem verdadeiros relacionamentos. Deus não opera desta forma. Tem que ter conserto primeiro para que seja ocorrido o agir dele. É desafiador? Muito. É complicado? Pode até ser. Mas como nós falamos hoje de manhã, para que Moisés fosse usado pelo próprio Deus na missão de tirar o povo do Egito e levar para o deserto, falamos sobre isso hoje de manhã, havia uma pendência, ele não tinha circuncidado os filhos para agradar a esposa. E o Senhor disse: a minha vontade é lhe matar. Diz para ela. E ela, sabendo desta pendência, foi lá e resolveu a circuncisão do filho, para que Moisés estivesse em dia. Nossa vida está em dia, irmãos. As nossas orações, de fato, elas têm encontrado o trono da graça, ou têm sido impedidas, porque nós não estamos relacionalmente bem com os nossos irmãos. Não adianta orar, tome oração para cima com força. Oração de manhã, de madrugada, com toda a força do coração. E tem um intrigado, não vai resolver. Eu tenho pendência com fulano, eu não suporto Beltrano. Olhe, eu entro por uma porta e ele pela outra. Mas de madrugada eu estou orando. Demagogia. Está perdendo seu tempo, devia estar dormindo, aproveitando bem a noite todinha de sono, do que ficar com esse argumento falacioso. Eu oro muito. E tu já resolvesse a tua encrenca lá com fulano? Não, ali depois eu resolvo. Resolva primeiro lá, para papai do céu poder responder a oração. Esta é a medida, irmãos. Esta aqui é a condução, pois Jesus também ensina aqui que esta área, ela precisa estar correta, alinhada à sua vontade. E que de fato isto aqui é o ponto alto da lei. O ponto alto da lei e tudo aquilo que os profetas falaram. Deus então quer, irmãos, que seu povo trate os outros como eles querem ser tratados.
Eu preciso, e de fato, o apóstolo Paulo nos ensina que eu devo considerar o outro maior do que eu. E isto redunda em quê? Aliás, desaguará em quê? Isso trará com o que? Qual é o resultado que vai trazer? Qual o resultado que eu vou colher de atitudes assim? É de que entender que o outro é maior do que eu. Eu estarei fazendo a vontade de Deus. Estarei me relacionando adequadamente com o outro. E aí eu posso me relacionar adequadamente com o Senhor. As cartas de João, elas estão abertas para que a gente possa debruçar-se sobre isso. Pois o assunto aqui é oração. Mas no assunto oração, não adianta eu pedir, eu bater e eu buscar, se eu não tiver alinhado de bem com os meus irmãos. E assim, queridos, tem tantos que vivem a sua fútil ilusão de que o Senhor está com ele, mesmo ele tendo aprontado, mentido, sendo falso, inventado tantas coisas. Os irmãos, um contra o outro, né? E aquelas 7 coisas, né? 6 coisas o Senhor detesta, e a última ele abomina: aquele que cria contenda entre irmãos. Como é que num ambiente como esse orações são atendidas? Não serão, é perder tempo. E a nossa vida, irmãos, é levada ao entendimento de que tanto o João nos seus apóstolos, como das cartas juninas, ele não tem papas na língua. E ainda diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. João 4:8. Primeira carta de João 4:8. E isto é muito sério, é muito profundo. O Senhor não age fora do Salmo 133. E meus irmãos, oração é relacionar-se intimamente com o nosso Deus e Pai. Como é que eu me relaciono com Deus intimamente? Por meio da oração. É assim que eu me relaciono com Deus. Mas de qualquer forma, não. A oração ela tem que ser intencional. Os nossos corações precisam estar alinhados e precisam viver a harmonia com os nossos irmãos. E meus irmãos, mas como Deus então atenderá às nossas orações se o nosso nível de relacionamento com Ele ou com o nosso irmão estiver prejudicado? Não vai ter. E aqui eu concluo fazendo 2 perguntas importantes para cada um de nós que aqui estamos. Como de fato estamos no aspecto da oração? Como? Como de fato está a nossa vida de oração, irmãos? Temos pedido, buscado e perseverado neste propósito? Ou nós não cremos na oração? Aliás, no Deus da oração. Eu vou orar por orar, mas não muda nada na minha vida. Será que é assim? Será que é esta perspectiva que o Senhor aponta para nós? Eu preciso levar isso muito a sério, irmãos. Precisamos então estar lembrados que quando não há uma busca perseverante, até o pedir pode ser egocêntrico e distante da vontade de Deus. Lembra da oração do publicano lá no templo? E o escriba batia no peito, o fariseu batia no peito e dizia: eu sou isso, eu sou aquilo, e o Senhor, e o outro, coitado: Senhor, tem misericórdia da minha vida, miserável homem que sou. Neste aspecto, nesta intensidade de quebrantamento, de estar desarmado diante do Senhor, de se espojar diante dele. Fazemos de Deus, irmãos, às vezes um negócio, e Ele simplesmente resolva as coisas para nós. Só isso. Senhor, resolva isso. Senhor, resolva aquilo. Senhor, eu quero isso. Eu sonho com isso e eu quero isso. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Me dê.
eu quero aquilo eu vou comprar, me ajuda, eu quero isso. Será que é isso? Será que o principal da nossa vida é pedir as coisas? A gente poderia mudar o lado do disco, não é? E dizer assim: Senhor, acrescente a minha fé para que eu tenha mais força contra o pecado. Senhor, me ajude, proporcione oportunidades para que todas aquelas pessoas com quem eu tenho problema de relacionamento, eu possa me acertar com essa pessoa, me ajude nisso. Senhor, tem tanta gente, Senhor, que me faz o mal, aí, fulano. Senhor, me ajude a vencer isso aqui. Eu quero estar de bem. Eu quero estar em comunhão. A gente tem orado por isso. Senhor, abençoa a minha casa, Senhor, para que haja paz. Será que a gente tem orado assim? Senhor, abençoa, Senhor, os meus filhos. Abençoa, Senhor, o meu emprego que o Senhor me deu. Eu orei, o Senhor me deu um emprego. Senhor, eu quero pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, me mantenha naquele emprego. Não faça com que eu perca o emprego. Me sustenta aqui, Senhor. Ou então, Senhor, muito grato a Ti por este emprego, mas eu queria tanto que o Senhor me desse um, para eu não trabalhar no domingo, para eu lhe servir do jeito que meu coração quer. Senhor, abençoa, Senhor, para que eu vá para uma escala que trabalhe só de segunda a sábado e no domingo eu esteja contigo. A gente devia orar assim. Senhor, eu queria, Senhor, que o meu coração fosse uma chama acesa quando eu chego no momento da adoração, do culto ao Senhor. Senhor, todas as vezes que eu me curvo para orar, Senhor, a gente devia orar assim. Me dá uma preguiça, Senhor, um sono, eu não consigo falar nada, eu estou tão desanimado com a minha oração. Senhor, me ajude na minha oração. A gente devia orar por isso. E meus irmãos, a gente deveria fazer, queridos, como os seus discípulos que disseram uma vez para Jesus: ensina-nos a orar. Ensina-nos. Eu quero saber orar. Como é que faz, Senhor? Me ajude nisso. Há algo, irmãos, que estamos pedindo a Deus e ainda não recebemos? Se assim for, não desanimemos. Continue no seu propósito de oração. Eu sei que cada um de nós aqui temos demandas, às vezes impossíveis até, coisas dificílimas de conviver. Mas, pastor, eu tenho orado tanto e eu não tenho visto nada. Não precisa ver nada. Confie no Senhor. Pode ter certeza que da mesma forma como ele atendeu Elias, que estava desenganado da vida, queria até morrer, Senhor Jesus, lá no meio daquele deserto, debaixo daquele pé de árvorezinho que Elias estava lá, desanimado, ele agarra no sono, cansado. Aí o anjo do Senhor chega lá e bate nele. Quando ele olha, pão assado, quentinho, em cima de uma pedra e uma jarrazinha de água. Ele senta e come. Elias come o pão, bem quentinho, só não tinha manteiga, né? Se alimenta da providência de Deus e ele volta a dormir de novo. Depois o anjo vai lá de novo: ei, rapaz, se acorde, tem muito caminho pela frente ainda, tem muita coisa ainda que eu vou fazer na tua vida pela frente. E Elias se levanta, bate a poeira e segue sua caminhada. E o ministério de Elias foi algo extraordinário. Está difícil para ti, irmão? Está difícil para todos nós. Tem coisas que estão travadas, eu sei. Eu preciso ser persistente na oração, porque Deus, ele vai agir na hora certa. Ele vai chegar no momento adequado, ele vai criar as circunstâncias, ele vai fazer com que tudo venha convergir, para que naquele momento específico e adequado as coisas aconteçam. Amém? Eu não posso fugir dessa realidade, irmãos. Foi Jesus quem ensinou isso para nós. Observe, queridos, que sem dúvida o nosso Pai, ele está trabalhando em nosso coração nas circunstâncias. Senhor, mas está tão difícil. Quem sabe ele está quebrando o nosso ego. Ele está quebrando nosso orgulho, porque a gente é muito orgulhoso.
Minha filha, você é muito orgulhosa. Meu filho, você está muito cheio de autoridade. Eu vou botar uma dificuldadezinha aqui para você, numa área que você ama muito, que é para poder quebrar você, assim como o profeta Jeremias, ele diz que foi até a olaria. O Senhor levou ele até lá, porque o oleiro estava lá fazendo o vaso, e aí o vaso aparecia um defeitozinho, e o oleiro ia, desmanchava todinho, quebrava novamente e fazia de novo. E Deus fala com Jeremias: olha o que é que esse oleiro está fazendo. É assim que eu faço. Eu quebro e faço de novo. E assim, meus irmãos, é na nossa vida também. Quantas vezes o Senhor já não quebrou nós como um vaso para fazer novamente melhor, mais aperfeiçoado e resistente. Mas que validade tem isso, pastor? Deus é soberano e sabe a medida certa para cada um de nós, queridos. Ele está se revelando para nós no aspecto da providência, em mostrar para nós o caminho. Eu preciso não fugir disso. E quando Jesus ordena, peça, busque, bata, Ele está realmente dizendo: continue pedindo, continue buscando, continue batendo. E estes comandos, irmãos, eles são imperativos no tempo presente. É para hoje, é para já. E eu quero incentivar você, quando chegar em casa hoje, não esqueça. Se você tem dificuldade de lembrança, pega uma folha de papel, uma caneta e escreva lá: Senhor, eu queria que o Senhor fizesse isso. Me ajude nisso. Faça uma lista. Senhor, eu tenho uma folha de intrigados. Eu queria, olha, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Senhor, me ajude nisso aqui. Bota um papelzinho, esconde para ninguém ver, guardado lá. E toda vez que for orar, puxa o papel para lembrar aqui. Hora de olho aberto para ler. Senhor, é fulano, Senhor, Beltrano, Cicrano. Eu quero resolver tudo isso aqui. Me dê forças, eu preciso. Eu estou pecando, Senhor, nisso. Estou fraco na fé. Me ajude nisso aqui. Eu preciso crescer no caráter do teu reino. Eu sou teu filho e eu preciso que o Senhor me ajude. E é pela oração, irmãos. O nosso empenho hoje em estar aqui falando sobre isso, queridos, nada mais é do que animar o nosso próprio coração. O Senhor está fazendo isso nesta noite aqui. Ele está aquecendo o teu coração, trazendo esperança para que na oração você busque a Ele e dependa dEle. Ele vai resolver, Ele vai atender, Ele vai dar a resposta. Ou sim ou silêncio, Ele vai dar a resposta. E assim, meus irmãos, como de fato temos encarado isso? Vamos então, irmãos, como povo redimido de Deus, vamos considerar os outros mais importantes do que nós. Vamos levantar a bandeira da paz, buscar conserto, viver o perdão, para que as nossas orações elas sejam atendidas. Olhar então para a nossa própria realidade e como filhos e filhas deste Deus tão maravilhoso, do nosso Pai eterno que está nos céus, que nós tenhamos coragem de pedir, buscar e bater, que nós sejamos persistentes aos pés dele, sabendo que sempre que nos curvarmos a ele pedindo, e nós batermos no momento certo, irmãos, e no momento propício, Ele responderá. Que o meu coração e o seu seja nesta noite quebrantados por este Deus tão maravilhoso. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor?